Se observarmos com atenção, a vida se parece muito com um grande teatro. Há um palco, há atos, há cenas, há luzes que se acendem e se apagam, há momentos de silêncio, de conflito, de alegria, de despedidas e recomeços. Mas há também algo que ninguém vê. Nos bastidores, os atores trocam o figurino. Eles mudam a roupa, eles mudam a expressão, o tom da voz, a postura do corpo, o ritmo dos passos. Cada nova cena exige uma nova disposição no interior. Eles sabem que eles precisam se adaptar rapidamente ao que virá depois, a um novo cenário, a um novo ritmo musical, a novos personagens, a um jogo de emoções. Na vida pessoal, na vida real, não é diferente. Todos nós, de uma certa forma, precisamos estar atentos às mudanças, mas há muitas pessoas que se recusam. É como se elas ficassem o tempo todo no palco, vivendo a mesma cena, a mesma música, a mesma história. Elas se recusam a mudar. Só que a vida cobra mudança. A vida pede cenários novos. Ela nos convida sempre a seguir adiante. E é sobre isso que nós vamos falar agora, sobre o tempo de mudanças. Quando resistimos às mudanças, o palco de nossa existência pode se tornar repetitivo, monótono, sem profundidade. E não porque a vida seja pobre, mas porque nos recusamos a amadurecer junto com ela. E até porque vivemos em um tempo em que mudar deixou de ser apenas uma possibilidade e se tornou também uma necessidade. Todos nós nascemos, crescemos e naturalmente caminhamos em direção à velhice. Mas existe algo ainda mais importante do que o simples passar dos anos. O que fazemos com o tempo que nos é dado? Algumas pessoas de fato conseguem amadurecer, conseguem envelhecer apenas no corpo. Já há outras que envelhecem também por dentro, nos sonhos, nas ideias, na forma de enxergar o mundo. Há muitas pessoas que acabam ficando para trás na vida, não por falta de capacidade, mas porque tiveram medo de aprender algo novo. Medo da tecnologia, medo de se renovar, medo de mudar hábitos, de questionar crenças antigas, de sair de sua própria zona de conforto. Mas a vida silenciosamente continua oferecendo oportunidades, todos os dias. Na psicologia, aprendemos que a personalidade possui dois grandes pilares, o temperamento e o caráter. O temperamento é aquilo que herdamos, já nasce conosco, traz marcas genéticas e emocionais, traços de nossos pais, da nossa própria história biológica. Mas o caráter? O caráter é construído. Ele é moldado pelo ambiente, pelas nossas experiências, pelas nossas vivências, pela nossa cultura, pelas escolhas que fazemos, pela nossa disposição em querer mudar algo. Isso é libertador. Muito embora não possamos mudar tudo o que recebemos, podemos ao menos mudar muito do que nos tornamos. Muitas pessoas vivem presas a sistemas de crenças antigos como se fossem grades invisíveis. Ideias que algum dia fizeram sentido, mas que hoje apenas limitam. Valores que já não dialogam mais com quem elas se tornaram. Mesmo assim, elas insistem em permanecer presas ao passado. É como mudar, ou melhor, é como usar a mesma roupa durante anos. O corpo muda, a forma muda, a vida muda. Mas a pessoa insiste em vestir algo que já não serve mais. Às vezes, a roupa aperta demais. Às vezes, ela se torna bem larga. Em ambos os casos,
ela já não serve mais, ela já não protege, já não aquece mais, já não diz quem realmente nos tornamos. Mas, mesmo assim, seja por questão de comodismo, de medo, seja lá o que for, a pessoa insiste em manter o que já não lhe cai bem, o que não lhe serve mais. Ela vive apertada, vive sufocada emocionalmente, mas ainda se mantém presa a essas grades invisíveis. Na filosofia, o filósofo grego Heráclito já dizia que ninguém entra duas vezes no mesmo rio, porque nem o rio é mais o mesmo, nem a pessoa é mais a mesma. Tudo muda constantemente, ainda que não queiramos, ainda que não percebamos. Mas a vida flui, o rio flui, ele precisa chegar ao oceano. Quando tentamos parar a água do rio, o que acontece é que essa água apodrece, sim. A água parada apodrece, assim como pessoas emocionalmente paradas adoecem. A vida é movimento. O rio se movimenta e nós precisamos estar atentos a tudo o que ocorre ao nosso redor. Precisamos ver que as oportunidades vêm e vão, e nós precisamos entender qual é o momento de mudar, de se adaptar aos novos ambientes. No cinema, vemos isso com clareza. No filme Um Senhor Estagiário, um homem viúvo de 70 anos, aposentado, decide retornar ao mercado de trabalho. Ele se inscreve num programa de estágio sênior numa startup online, de moda online. No começo ele enfrenta preconceitos, as pessoas olham para ele com olhos tortos, com certeza soltam alguns risinhos, mas ele demonstra que com sua experiência e sabedoria é possível mudar muita coisa. E ele sai de um patamar de onde se encontrava e evolui. Ele passa a ser o braço direito de sua chefe. Ele aprende tecnologia, aprende a manipular as redes sociais e demonstra que nunca é tarde para começar. Sempre há tempo para começar algo novo. Quantas pessoas você conhece que mudaram de profissão aos 40, 50, 60 anos? Quantas aprenderam tecnologia quando já acreditavam que não tinham mais idade para isso? Quantas romperam ciclos familiares por sofrimento, violência, silêncio? No filme A Procura da Felicidade, um homem perde a sua esposa, eles se separam, ele é despejado do imóvel onde morava e ele vai para as ruas com seu filho. Ele passa a viver em situação de rua. Mas ele não se conforma com essa miséria e ele faz de tudo para mudar essa história. Ele se supera, ele muda a sua própria vida e a de seu filho. Ficar parado é morrer em vida. No filme Comer, Rezar e Amar, uma mulher tinha tudo o que aparentemente poderíamos chamar de vida perfeita. Um casamento, um trabalho, mas ela percebeu que a vida que ela levava não fazia o menor sentido. Então ela rompe com tudo isso e busca uma reconstrução da sua própria identidade. Ela busca sua autodescoberta e ela passa 1 ano fora, na Itália, em Bali e na Índia. E ela consegue entender o quanto que a sua vida realmente mudou. O quanto foi importante para ela ter essa coragem de se desligar de algo que não lhe fazia bem. Ela buscou a sua identidade. Essas pessoas, elas não mudaram o passado, nem o negaram, mas elas mudaram a direção do futuro. Isso é libertador. E a natureza? A natureza nos dá também um grande exemplo de mudança. Veja uma árvore. Num determinado momento, ela perde todas as suas folhas. Fica completamente desnudada, desfigurada, feia. Mas em outro, ela floresce, ela se renova, ela volta com vigor e fica ainda mais bonita. A árvore não chama isso de fracasso, e sim de ciclo.
Quantas pessoas também não passam por situações semelhantes, como por exemplo na perda de um emprego? Em um determinado momento, nesse momento, melhor dizendo, as pessoas sofrem, elas ficam tristes e expostas, mas quem sabe, elas podem de repente estar mudando para algo ainda melhor. Isso não quer dizer necessariamente um fracasso, e sim uma mudança maior de ciclo na vida de cada um. Os animais também nos passam grandes exemplos. As serpentes trocam de pele para sobreviver. Num determinado momento, a pele que tanto a protegia, ela precisa sair. E se a serpente se recusar a fazer isso, ela morre, aprisionada dentro da própria pele. O que dentro de você precisa também cair como as folhas de outono? O que você, ou dentro de você, é preciso deixar para trás para que continue vivendo também por dentro? O caranguejo eremita é um outro exemplo bem semelhante ao da serpente, porque quando ele cresce, mas a sua concha não. O que acontece é que ele também fica preso, ou pode ficar preso dentro dessa concha. Então o que ele faz? Ele sai, abandona, larga essa concha, fica temporariamente exposto até predadores, mas ele encontra logo depois, ou algum tempo depois, uma concha maior para continuar a sua existência. Veja como a natureza é sábia, veja como essas coisas realmente vão acontecendo. Os animais mudam de ambiente, de casa, de pele, para seguir adiante. A borboleta, como é que surge a borboleta? Ela era uma lagarta. A lagarta precisa entrar num casulo, que pode significar aparentemente uma morte, porque ela deixa de se rastejar. Mas quando ela entra no casulo, uma grande transformação ocorre. Ela sofre apertadinha ali dentro daquela crisálida, mas algum tempo depois, essa mesma crisálida se abre e ela se transforma numa linda borboleta e sai a voar. Ela não vive mais presa ao chão, não se rasteja mais, não come só gramíneas, ela agora vai para onde ela quer porque agora é uma borboleta. Se ela se recusasse sim a entrar no casulo, a sua vida não seguiria adiante. O salmão, ele nasce em água doce, no rio. Tempos depois ele vai para o mar, enfrenta perigos e fica longos anos lá dentro do mar. Mas depois ele retorna para o seu rio de origem, mais forte, mais renovado, depois de tanta experiência no mar. Às vezes é preciso se afastar de certos ambientes, de certos objetos ou de certas pessoas, para voltarmos ainda mais inteiros, mais preparados, mais fortalecidos. As aves migratórias, quando elas percebem que o clima mudou e o alimento acabou, elas não negociam com o inverno, não ficam lamentando essa situação, elas partem, elas vão em busca de um ambiente que seja ainda próspero, que ainda possa mantê-la numa temperatura normal, adequada, e possam se alimentar. Às vezes, permanecer muito tempo num determinado lugar ou numa determinada situação é morrer também lentamente. O cavalo selvagem corre quilômetros quando percebe que o território se esgotou. Ele não fica esperando que a escassez se transforme em tragédia. Ele vai longe para sair ou para evitar aquela situação. Nós precisamos às vezes prestar atenção quando um determinado local, um determinado ambiente, uma determinada situação não está mais surtindo efeito. É como aquela roupa que eu falei, está apertada, está larga, não serve mais. Precisamos ir à frente, ter a disposição de renovar, de nos transformar por dentro em busca de algo que possa nos melhorar o nosso modo de viver. Tempo de mudanças. E o camaleão? Bom, o camaleão, todos nós sabemos, ele muda de cor de acordo com o ambiente.
ele não muda a sua identidade, ele não deixa de ser quem ele é, ele apenas se adapta a um novo ambiente. Nós precisamos aprender isso também. Nós não vamos mudar de identidade simplesmente porque agora abrimos a nossa mente para um conhecimento melhor, um conhecimento maior, ou para ouvir uma oportunidade chegando, ou ver uma oportunidade chegando. Nós não mudamos a nossa forma de ser, mas precisamos entender que é hora de mudar de ambiente, é hora de ver novos mundos, é hora de entender que a vida não para. A tecnologia prova isso o tempo todo. A todo instante nós temos alguma coisa que chega de novidade, mas nós precisamos entender que podemos também aprender algo novo. Isso não é mudança de identidade. Isso é aprendizado. Isso é renovação. Isso é aumento de consciência. O urso é um outro exemplo. O urso hiberna. Ele para, descansa, economiza energia. Às vezes, a mudança não é só agir, é também refletir, descansar para mudar algo por dentro. Prestem bem atenção. O quanto que o silenciamento também nos faz mudar um ponto de vista em nossa vida. E o quanto isso pode fazer uma grande diferença. E o quanto nós podemos crescer ainda mais como seres humanos. Tempo de mudanças não é sobre destruir quem você foi. É sobre honrar sua história, sem ser prisioneiro dela. Que você tenha coragem de se escutar, de se respeitar e, quando for preciso, de se reinventar. Aquele abraço. Tempo de mudanças não é apenas sobre trocar de emprego, de cidade ou de rotina. É sobre mudar a forma como você se enxerga. É sobre atualizar seus sonhos. É sobre revisar suas crenças. É sobre perguntar a si mesmo: o que em mim já não serve mais? O que estou mantendo por medo e não por convicção? Que parte da minha vida está pedindo renovação? Mudar dói, assusta, desorganiza, mas não mudar adoece. A estagnação emocional, mental e espiritual cobra um preço alto. Amargura, frustração, ressentimento e uma sensação silenciosa de que a vida passou e eu fiquei. Talvez este seja o seu tempo de mudanças. Talvez seja o tempo de aprender algo novo, de perdoar, de pedir ajuda, de recomeçar, de se libertar de uma versão antiga de si mesmo. Você não precisa mudar tudo de uma vez, mas precisa começar, porque, no fim das contas, não é o tempo que transforma as pessoas, são as escolhas que elas fazem dentro dele.